Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um autor que eu gosto muito e que foi o tema do meu trabalho acadêmico de iniciação científica. Eu já mencionei aqui, eu acho, em algum momento no canal, que eu fiz um trabalho de iniciação científica sobre o Karl Ove Knausgaard, que é o autor desse livro aqui, A Morte do Pai, que faz parte de uma série que se chama Minha Luta. E ele é a sensação literária do momento aí. Ele tem livros publicados em centenas de línguas, viaja o mundo dando palestras, né, vendendo os livros dele e tudo mais. E é um grande fenômeno, tanto dentro do meio literário acadêmico, da crítica, quanto editorial, né? Inclusive na Noruega, que é o país natal dele, né? As pessoas liam tanto e comentavam tanto os livros dele nas empresas que elas chegavam a perder produtividade. E aí instituíram os Knausgaard Free Days, né? Os dias sem Knausgaard, porque não tava dando, as empresas não estavam dando conta de tanta gente falando sobre isso, sobre ele. Talvez o público em geral, né, aqui, brasileiro, não esteja sabendo tanto sobre, né, quem é o Knausgaard, então vou apresentar pra vocês e vou falar um pouquinho sobre as conclusões a que eu cheguei no meu trabalho, né? Antes da gente começar, como sempre, né, gente, essa é uma indicação, se inscrevam aqui no canal, tá tendo vídeos literários, tá tendo as lives do Instagram que estão ficando aqui, estão trazendo um monte de gente super legal pra conversar comigo. Curtam aqui o vídeo pra me ajudar na divulgação, comentem aqui se vocês já conheciam o Knausgaard, me sigam lá no Instagram, @filapreferencial. E ele escreveu essa série de livros, Minha Luta, né, cujo primeiro é esse aqui, A Morte do Pai, que é uma série de livros autobiográfica, né, ele conta as coisas da vida dele, diz ele, né, nas entrevistas, enfim, nos momentos em que ele pode comentar sobre a sua escrita, que é tudo verdade, que o objetivo dele era contar a verdade como ela é. E é claro que isso causou muitas polêmicas, né? Ele foi processado pelo tio dele, e, enfim, muitas polêmicas porque muitas pessoas, outras, né, aparecem também no livro, e ele acaba expondo um pouco algumas, inclusive a ex-mulher dele, enfim. A série Minha Luta foi sendo publicada a cada 6 meses na Noruega, né? E foi saindo aos poucos aí nos outros países e ganhou o mundo quando foi publicado em língua inglesa, principalmente. Uma tradução maravilhosa do Don Bartlett, que foi a tradução que eu usei no meu trabalho, porque não falo norueguês, mas tive que usar a tradução pro inglês, que é a tradução que ele lê muitas vezes em muitos eventos. Inclusive ele já veio no Brasil, né, na Flip de 2016, tive o prazer de estar lá na plateia assistindo. E ele faz leituras, né, dos livros dele a partir dessa tradução. Então, é uma tradução sancionada, né, pelo autor. Então, a gente na academia considera que ela pode ser usada. E essa série são 6 volumes. Esse aqui é o mais magrinho, pra vocês terem uma ideia. O primeiro deles é A Morte do Pai, né? E a minha edição é autografada. Vou mostrar pra vocês. Não sei se tá focando bem, meninas. Mas autografada pelo próprio, ok? E ele é dividido em 2 partes, né? A primeira parte fala sobre a adolescência dele e o divórcio dos pais dele. E a segunda parte, que tem mais a ver com o título, que fala sobre a morte do pai dele, que foi em umas circunstâncias bastante degradantes e tal. Foi uma morte bem terrível, assim. Não foi uma morte fácil. E aí, em cada volume dessa grande série, né, que foi até comparada ao Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, pelo James Wood, né, um grande crítico literário aí, americano. E cada um foca, assim como no Proust, né, em um período da vida dele, e não em ordem cronológica, né. Esse primeiro aqui fala sobre adolescência e vida adulta, assim, com cerca de 35 anos, quando ele estava publicando o primeiro livro dele. E o segundo livro não tá aqui na minha mão, tá ali na minha estante, mas se chama Um Outro Amor, né, que foca num período entre esses dois, quando ele conheceu a mulher dele e os filhos dele e tudo mais. O terceiro é A Ilha da Infância, fala sobre infância, mais ou menos uns 7, 8, 9 anos. O quarto livro é o mais polêmico de todos,
que foca num momento em que ele tá ali com uns 18 anos e tal, e ele é professor, e ele tem um relacionamento com uma aluna menor de idade. Enfim, bem polêmico, que se chama Uma Temporada no Escuro. Quinto livro é meio que uma sequência desse, né, do quarto. Ele tá se formando em escrita criativa na faculdade e tudo mais, tentando ser escritor lá em Bergen, que é uma cidade universitária na Noruega. Se chama Descoberta da Escrita. E o último livro se chama O Fim, né? E ele meio que faz um reflexo de todos os livros anteriores, né? Porque ele fala sobre a repercussão dos livros 1, 2, 3, 4, 5. Ele ainda não foi publicado no Brasil, né? Já li em inglês, mas logo menos vai ser publicado em português. E é muito legal, porque a gente vê toda a polêmica em volta de tudo que ele revelou dentro dos livros, os processos, os e-mails que ele teve que mandar para as pessoas que aparecem nos livros, o processo de publicação e dele desenvolvendo essa obra e tudo mais. E aí, né, qual é a graça de você ler a história, milhares e milhares de páginas da história de um homem absolutamente comum? Porque ele não viveu nenhum momento histórico, ele não é uma celebridade, ele não tem nada assim específico pra contar pra gente, né, pra que justificasse uma autobiografia. O Kal-Ove se encaixa em um grande movimento literário que tá muito em voga na literatura de hoje, que é a autoficção, né? E esse foi o meu objetivo do trabalho, analisar a autoficção dentro da obra toda, da série Minha Luta, especificamente na morte do pai, e fazendo uma ponte para o momento contemporâneo, teoria sobre o contemporâneo e tudo mais. Esse era meu trabalho, foi o meu trabalho acadêmico. E o que é autoficção, né? O nome já diz, né? É uma mistura de autobiografia com ficção. E como é que isso faz, né? Você pode pensar que simplesmente é uma autobiografia mentirosa. Não é bem assim, né? Hoje em dia é uma questão um pouquinho complexa, não vou ter tempo para explorar isso agora, mas os escritores têm tido um receio em relação à ficção, como se a ficção não fosse capaz de abarcar a experiência humana do século XXI. Né? Tem se falado muito até em pós-ficção, assim como a era da pós-verdade, a gente tá vivendo a era da pós-ficção também, enfim, é um debate complicado que eu não vou me aventurar, porque eu vou acabar falando bobagem. A autoficção aparece nesse sentido, né, da busca por uma forma literária que reflita os nossos dias, e é uma dificuldade que os escritores têm encontrado. O inventor do termo, na verdade, é um escritor chamado Serge Dubrovsky, francês. Ele escreveu em 1977 um livro chamado Fios, né, em francês, em que na quarta capa ele fala que este livro é uma autobiografia no conteúdo e ficcional na forma, né? E ele diz que a autoficção é uma prática entre escritores, assim como a autobiografia é uma prática entre pessoas célebres, pessoas que tenham vivido momentos históricos e tudo mais. Trocando isso em miúdos, né, quer dizer que você narra a vida de um indivíduo absolutamente comum, como o nosso Kal-Ove Knausgaard, se utilizando, né, de recursos literários, de imagens poéticas, de, enfim, artifícios linguísticos, para que o seu leitor se identifique e reflita e tentando, né, desvelar aí questões da vida contemporânea e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo, que quantos personagens Zé Ninguém a gente não tem por aí em livros de ficção, né? Por que não podemos escrever as histórias do Zé Ninguém da vida real, né? E é uma coisa que tá muito em voga entre escritores, né? Vou falar um pouquinho agora, especificamente sobre o primeiro volume, né? Que foi o foco principal da minha iniciação científica, né? Nesse livro, ele estabelece esse pacto, né, autobiográfico, porém ficcional, com o leitor, né? Então ele fala, eu sou Kal-Ove Knausgaard, neste momento eu tenho 39 anos, os meus filhos estão ali dormindo, eu estou escrevendo e tal. E uma coisa muito legal que ele faz é que ele mistura muitas vezes os tempos verbais. Então ele tá narrando aqui, eu estou escrevendo, o gato tá ali dormindo, enfim, minha família tá dormindo, tá escuro, eu tô vendo o meu reflexo, né, na janela e tal.
E aí ele começa a contar uma cena da infância dele, com o pai dele e tudo mais. E aí ele começa a falar isso no passado. Daí ele volta pro presente, mas ele continua usando o tempo no passado. E essa imagem que ele coloca logo no início, que é ele olhando pro reflexo na janela escura, à noite, tá à noite, né, do lado de fora. E ele vê um reflexo e ele só enxerga parte do rosto dele, né? E se ele se move, ele enxerga uma outra parte. Isso é muito significativo pra gente entender toda a obra, né? Essa metáfora que ele coloca no começo. Porque você foca em momentos da vida dele, né? Na infância, na adolescência, depois mais ou menos 30 anos, depois volta pra 20 e poucos anos. E aí, esse sujeito, ele é constituído dessas partes, né? Fragmentado. Que é uma coisa muito ligada ao nosso contemporâneo. A gente não tem mais hoje em dia explicações totais para tudo, né? Religiosas ou ideológicas, elas falham em certo ponto, né? E a gente vive... Por isso que a gente vive muitas vezes num vazio, né? E isso causa, enfim, o mal do século aí, da ansiedade, depressão, tudo mais, isso é outro assunto. E aí, no meu trabalho, o que eu relacionei? Eu relacionei isso com práticas de mídias sociais. Então, por exemplo, né, algumas pessoas que documentam, a sua gravidez durante, sei lá, cada 2 semanas ou todos os dias, ou periodicamente, a mulher posta uma foto da gravidez e a evolução do corpo dela e vai, enfim. E você vai vendo essa evolução desse personagem em flashes, né, em momentos capturados. E é muito o que eu vejo aqui, sabe? Nisso dele ser seriado, dele ter cada parte focando em um momento da vida. E a todo tempo, ele tem uma coisa performática, né? Em que ele... É como se ele interpretasse mesmo um papel. Agora ele tá interpretando o filho. Agora ele tá interpretando o colega de classe. Agora ele tá interpretando o namorado. Tudo dentro do momento da adolescência, né? E assim por diante, né? E essa prática serial, né? De você tirar um monte de fotos em série e acompanhar a evolução de uma pessoa. É uma coisa muito ligada às mídias sociais. Existem algumas críticas ao Knausgaard. Primeiro, por ele escrever tudo isso com uma grande certeza, né? De tudo que aconteceu. E ele mesmo fala que ele é um desmemoriado, que não tem como ele se lembrar de uma conversa que ele teve com a mãe dele na infância, nos anos 70, em detalhes. Obviamente, ele lembra em linhas gerais e aí ele lança mão de recursos ficcionais. Ele constrói ali o diálogo entre ele e a mãe dele nos anos 70 como personagens. Ele meio que cria aquele diálogo. Mas em nenhum momento isso fica muito claro no livro, sabe? Nos livros, em nenhum deles, nenhum dos 6. Ele não fala constantemente, eu me lembro, mas essa lembrança tá meio assim, essa lembrança tá meio assado. A gente mergulha, como se fosse uma história mesmo, nesse personagem. E muita gente critica isso como uma inautenticidade, né? E uma presunção, assim, de ter a totalidade sobre sua própria história, porque muitas vezes a gente não se lembra de coisas que aconteceram, a gente lembra de uma maneira e outra pessoa lembra de outra maneira, e enfim, essa é uma crítica que tem sido feita a ele. Mas fato é que ele levou a autoficção, que é uma coisa que já vinha sendo desenvolvida aí desde os anos 70, 80, para um nível astronômico, assim. Ele, né, contou a vida dele são 3.600 páginas no idioma original, em português eu não vou saber dizer. De um homem absolutamente comum falando sobre si. E a experiência de leitura dele é mais ou menos como a experiência de você passar um feed. É uma coisa muito louca, porque você vai passando e vai passando e vai passando, você espera que aconteça alguma coisa e não acontece. Mas você continua ali. É uma coisa um pouco até hipnótica, pode-se dizer, né? E tem uma passagem aqui no A Morte do Pai, em que ele vai a uma festa de Réveillon com um amigo dele e ele faz todo um plano porque eles vão beber e eles vão levar bebida, eles vão encontrar a menina que ele gosta e não sei o que, e aí dá tudo errado e não sei o que, e aquela confusão toda, e chega lá, a menina não deixa eles entrarem na festa e ele não consegue ficar com a menina que ele quer, sabe? O tio dele passa e vê eles com bebida, tá tudo errado, assim, e você fica, meu...
Eu já fui esse adolescente imbecil, sabe? A gente se identifica nesse nível de que as nossas vidas são muito banais. E a gente se identifica com essa banalidade desse relato todo, sabe? São livros muito grandes, mas que se você tiver uma afinidade com essa escrita dele, você vai embora, assim. Uma leitura muito rápida, muito fluida, né? Por essa facilidade, tem uma simplicidade de linguagem que é muito cotidiana. E o que é legal é que ele não é simplesmente autocentrado, né? Ele se volta para os outros. Ele coloca como se fossem uns pequenos ensaios, né? Entre cada experiência, enfim. E refletindo sobre questões da vida, do mundo. Inclusive a abertura é um grande ensaio sobre a morte e tudo mais. Bom, eu teria muitas e muitas outras coisas que eu abordei na minha pesquisa. Infelizmente, eu ainda não consegui publicar o artigo resultante. Se vocês me acompanharem no Instagram, @filapreferencial, com certeza eu vou publicar por lá, se esse artigo for publicado. Infelizmente, as revistas acadêmicas das áreas de humanas estão sofrendo bastante neste nosso momento político e econômico e tudo mais, né? Sem financiamento, corte de bolsas, enfim, de muita coisa, e aí eu ainda não consegui publicá-lo em português, pelo menos. Mas eu queria vir aqui compartilhar com vocês, porque é um autor que eu gosto muito, que faz parte da minha trajetória, né? E esse trabalho foi muito importante pra mim, né? Me apresentou muita coisa dentro da academia, e pra quem não sabe, eu estou prestes a começar o meu mestrado agora, também em literatura contemporânea. E acho que é isso, super recomendo a leitura, pelo menos do primeiro livro, A Morte do Pai. Vocês vão se divertir com o K.O. Knausgaard e a vidinha comum dele e a morte escabrosa do pai dele, né? Porque quem não tem os esqueletos no armário? Então é isso, gente. Se inscrevam aqui no canal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixem um like aqui no vídeo. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial. Já pedi, a terceira vez que eu tô pedindo isso nesse vídeo. Oh, meu Deus. E é isso. Um beijo, até a próxima.